Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira. Estamos chegando em mais um final de semana. Hoje é dia 13 de novembro. Peço licença mais uma vez para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira para lhes anunciar palavras sagradas. Quero lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos e amados irmãos, o Evangelho de hoje é a resposta de Jesus aos fariseus que haviam perguntado a ele quando chegaria o reino de Deus. Esta pergunta está em Lucas 17, 20. Jesus não responde a pergunta diretamente, mas adverte a necessidade de estar sempre vigilante e ilustra o seu ensinamento com 2 exemplos do Antigo Testamento. O de Noé, que está no versículo 26 e seguintes, e o de Ló, que está no versículo 28 e seguintes. Aparentemente, estes 2 fatos evidenciam o caráter improviso e repentino dos fatos da vida. O dilúvio, no caso de Noé, e da chuva de fogo, no caso de Ló. O que Jesus quer acentuar é a necessidade de estar prontos quando Deus se manifestar no seu poder. Prontos a recebê-lo, prontos para ser introduzidos na alegria eterna e na comunhão com Ele. O verdadeiro ensinamento de Jesus neste Evangelho é que não deveríamos considerar apenas Noé e Ló como personagens dignos de salvação, mas também todos os seus contemporâneos. O problema é que os contemporâneos de Noé e Ló viviam esquecidos de Deus e preocupados com os seus bens ou prazeres terrenos. Foi nessa situação que foram surpreendidos pelo castigo de Deus. A indiferença e a cegueira espiritual das pessoas no tempo de Jesus perante a imprevisível intervenção de Deus na história preocupava muito a Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus convida os seus discípulos a fazer bom uso da memória.
É bom revisitarmos a história para nos darmos conta das visitas de Deus na vida e na história e adquirirmos sabedoria que nos permita viver adequadamente o presente para prepararmos o nosso futuro. A história é a mestra da vida. Ela nos ensina a entendermos o presente com as lições do passado, para podermos ter um futuro melhor. No Evangelho de hoje, Jesus convida seus interlocutores a revisitar o Antigo Testamento e recordar os fatos históricos que lá foram descritos. E assim compreender as motivações e os modos como Deus intervém na história e na vida de todas as pessoas. Dessa forma, Jesus os orienta a aprenderem a viver no tempo presente com as lições do passado e a se orientarem para o futuro rumo a uma meta final. Para Jesus, a memória do passado e a contemplação das intervenções de Deus na história se tornam critério de diagnóstico de tudo o quanto acontece aqui e agora, e nos permite prosseguir a nossa caminhada rumo ao futuro. Ao mesmo tempo, a memória do passado nos convida e nos habilita a ultrapassar algumas perigosas distrações provocadas pelas coisas e pessoas que nos rodeiam e realizar o desapego e o distanciamento para uma nova avaliação serena e correta de tudo e de todos. A memória nos ensina a desapegar o que deve ser desapegado e a conservar o que deve ser conservado. Esse mesmo convite Jesus Cristo faz para nós cristãos atuais. Hoje, somos convidados a rever o nosso passado para encontrar respostas e ensinamentos para o nosso presente. A nossa vida pessoal, com todos os seus momentos mais felizes ou menos felizes, com todo o bem que recebemos ou fizemos, com todo o mal de que fomos vítimas ou cometemos, é uma pequena história de salvação, porque nela fomos muitas vezes visitados por Deus. Precisamos nos dar conta dessas visitas e das mensagens semeadas no nosso coração. Quanta sabedoria podemos adquirir ao revisitar o nosso passado e a nossa história pessoal? Quanta oração essa história nos pode inspirar? Quanta serenidade para o presente e para o futuro o nosso passado pode nos dar? O passado de cada um é uma história única. E nesse passado, quantas vezes Deus não visitou você e deixou as suas mensagens? Em todos os acontecimentos de sua vida, pergunte: o que nos diz o Senhor nesta situação? De fato, Jesus nos convida a entrever a vontade de Deus nos eventos de nossa história e da vida, e assim discernir os sinais dos tempos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia de sexta-feira. Abençoe também seus trabalhos e suas motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, muita saúde, paz e bem.